Boa noite a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, programa Salvando Almas pela Rádio Moratense, né? Hoje, segunda-feira, 23/6/2025. Aleluia, estamos aqui hoje, né, mais uma vez com esse programa Salvando Almas, né, que Deus o abençoe nesse momento, a cada um que está ouvindo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha pessoa aqui, pastor Edmilson, ao meu lado direito aqui o pastor Osiel, o Jonathan ali operando os, né, aleluias, os equipamentos aqui da rádio. Estamos aqui, aleluia, hoje um tema falando sobre José, né? Aleluias, bendito é o nome santo de Deus. Vamos estar orando nesse momento, né? Peço licença, louvado seja o nome santo de Deus, a cada um dos meus amados irmãos aí, aleluia, para entrar nos lares de vocês, né? Esse programa do Almas é o programa da família, né? Que Deus o abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Pedir nesse momento que o pastor Osiel esteja orando antes de nós iniciarmos o programa, né? Aleluias, o programa é de Deus, né? A palavra é de Deus e nós estamos aqui para fazer o trabalho do Senhor Jesus. Pastor Osiel. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos aqui dando início ao programa da Rádio Moratense, programa Salvando Alma. Que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos que está na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu veículo. Está sintonizado aí na Rádio Moratense, no programa Salvando Alma. Desde já agradecemos, né, a audiência. Agradecemos a todos que estão aí ligados na nossa programação da início, agora neste momento, com uma oração, como de costume, para que nós estamos neste momento entrando no seu lar para falar um pouco da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai eterno Criador, neste momento, Senhor, estamos na Tua presença, te suplicando. Meu Deus querido, nesse exato momento, Senhor, nos ajude, nos abençoe. Meu Deus querido, Senhor, aqueles ouvintes que estão ligados na Rádio Moratense, no programa Salvando Alma. Deus eterno, Deus querido, nesse exato momento, abençoe o pastor Edmilson, irmão Jonathan. Meu Deus querido, nesse exato momento, Senhor, nós estamos te pedindo a bênção e te suplicando, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Aleluia, amém. Então, meus amados irmãos, hoje, bom, né? José vendido pelos seus irmãos, né? A Bíblia vai nos contar, aleluia, essa passagem, né, maravilhosa em Gênesis 37, né, onde a palavra de Deus vai falar que José foi vendido pelos seus irmãos. É o tema de hoje que nós vamos estar falando aqui, aleluia, e nós trazendo para os dias atuais de hoje, né, aleluia, quanto disso nos acontece das pessoas, aleluia, não acreditar, né, muitos pregadores falam o José, o sonhador, né? Um menino que tinha grandes sonhos, né? Aleluias, tinha sonho. E o sonho de José, esses sonhos foram concluídos a cada um deles em nome de Jesus, né? E nós vamos estar falando, né? Aleluia, dessa passagem na Bíblia, né? Vamos estar aqui dando início, aleluia. Estamos aqui também com um caderno de oração,
Aleluia, eu tenho alguns nomes ali anotados no caderno de oração, como de costume nós oramos, para aqueles que estão assistindo, por aqueles que precisam de uma oração, por aqueles de uma palavra de Deus, aleluias, né? Bendito seja o nome santo de Deus. Estamos aqui hoje, aleluia. Nosso intuito é levar a palavra do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, Gênesis 37, verso 1 diz: e Jacó habitou na terra de peregrinações do seu pai, aleluia, na terra de Canaã, na terra, né, aleluia, de Canaã, aleluia. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, aleluia, 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo, aleluia, com filho de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E José trazia uma má fama deles e do seu pai. Israel, aleluia, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias as cores, aleluias. Pastor Osiel, nós vemos aqui, aleluia, pastor Osiel, que é a mudança, aleluia, dos seus irmãos com José, foi por causa dessa túnica, né, pastor? Teve essa túnica aí, aleluias, que o seu pai fez para ele, uma túnica ali de várias cores, né, como a palavra de Deus fala, e foi aí que despertou, aleluias, os irmãos achando que o seu pai dava mais atenção para José, que era um dos mais novos, né, pastor José? A história de José, ela, no meu ponto de vista, é uma das histórias mais belas, né? É uma das histórias que a Bíblia conta mais bela que tem na Bíblia, né? E falando sobre a história de José, nós lembramos muito bem, né? No tempo, né, que nós estamos vivendo hoje, né? Sim. Dentro das igrejas também ocorre, né? Muito essa situação, né? Que às vezes a inveja ela termina atrapalhando muito, né? Dentro das igrejas. E às vezes por causa porque para cada um Deus deu um chamado, para cada um Deus deu algo diferente, e para um ele dá mais, né? Às vezes tem buscado mais, tem pedido mais, né? Porque a palavra do Senhor diz: quanto mais nós pedimos, né, mais nós alcançamos. Quanto mais nós buscamos, mais nós recebemos. Sim, né? Se aquela pessoa está buscando mais, está pedindo mais, com certeza Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar a bênção sobre aquela pessoa. Se a pessoa está pedindo pouco, Deus vai dar pouco também, né? Conforme aquilo que nós estamos pedindo, né? E às vezes tem pessoas que é bem afortunado, né? Tem vários talentos, Deus tem abençoado em todo aspecto, né? E quando nós olhamos para a passagem de José, a qual Jacó fez aquela túnica de várias cores para ela, né? Aos seus irmãos, o que? Eles invejaram. Né? No momento que Jacó estava fazendo a túnica, ninguém sabia para quem era. Alguns até pensavam que era para eles próprios, né? Mas quando Jacó deu para José, né, a túnica de várias cores, os seus irmãos a invejaram, né? E a Bíblia vai falar muito bem que Deus começou a se revelar para José quando ele tinha 17 anos de idade, né? E quando Deus ele quer se revelar na vida da pessoa, não importa a idade que ele tenha, né? Ele pode se revelar com 17, com 10, né? Até numa faixa etária de idade avançada, né? Como se diz hoje, idosos, né? Mas Deus ele se revela, assim a gente esteja o quê? Na presença do Senhor. E Deus começou a se revelar na vida de José através de quê? Através dos sonhos, né? É verdade, pastor. Através dos sonhos, o Senhor começou a revelar os sonhos a José, conforme aquilo, né, que ia acontecer futuramente em sua vida, né? José permaneceu fiel, passou pelas provações, as dificuldades, né? E a Bíblia vai relatar mais na frente, né? Várias provações, várias dificuldades, foi vendido,
né? Mas Deus, ele deu vitória na vida de José, né, pastor Deus? É verdade, pastor. É uma passagem muito interessante, né, pastor? Lembra também quando, aleluia, Samuel também, né, ouviu a voz de Deus também, né? Aleluia, que estava ali perante a Eli, né, ele ouvia a voz de Deus. E aqui nós vemos aqui que Deus se começou a falar com José, né, através do sonho, porque o que a gente vê, pastor, que a gente observa, olhando e tudo, Deus olha muito o coração do homem. Deus olha muito o coração do homem. E a gente vê que todas as passagens da Bíblia foram pessoas escolhidas por Deus. Foram pessoas escolhidas por Deus. A gente vê ali Samuel ali, aleluia, na casa de Eli, né? Bendito seja o nome santo de Deus, aleluias. Nós vê Davi junto com seus irmãos, né, pastor? A gente vê Davi também, Deus o que se agradou do coração de Davi. Aqui a gente vê o sonhador José, Deus se agradou do coração de José. E nesse quando Deus se agradou sobre o coração de José, aleluias, aonde despertou as invejas dos seus irmãos. Porque os seus irmãos até o momento, aleluias, achavam que José estava ali vivendo uma vida ali, querendo ser melhores do que eles, queria ali, aleluia, que ele vai falar que os seus molhos, né, seus fechos, ficava ali de pé e os outros reverenciavam, aleluias, mas não era que ele estava sendo um sonhador, realmente Deus estava falando com ele, aleluia, através de sonho, não é isso, pastor? Exatamente, né? A Bíblia Sagrada, ela nos afirma que José tinha 17 anos de idade, no versículo de número 2, né? E trazia uma má fama, né? Sim. Dos seus irmãos, né? Mas porém o Senhor, né, estava com José. É verdade. A Bíblia diz que o Senhor estava com José. E a Bíblia vai dizer também, né, que sonhou José, né, no capítulo 37, e verso de número 7, né? Que diz que ele estava o que? Artando molho, né? Artando molho no meio do campo. E eis que o molho se levantava e também ficava em pé. E eis que o vosso molho rodeava e se inclinava ao meu molho. Esse foi um do primeiro sonho, né? Sim. Que José teve. E a Bíblia vai dizer que José sempre contava ao quê? Ao seu pai, contava a sua mãe, contava aos seus irmãos. E às vezes até por causa do seu sonho, né? José era até apelidado. Né? E às vezes acontece isso muito, às vezes, né, no meio do povo de Deus, que às vezes, né, uma pessoa tem um talento, e às vezes tem pessoas que às vezes fica, né, com inveja, fica apontando, fica criticando, né? E nesta noite eu quero te dizer uma coisa: aquilo que Deus te deu é teu, né? Faça bom uso, né? Utilize bem. Se for o dom da palavra, pregue a palavra do Senhor, não olhe para quem aponta. Se for o louvor, a parte do cântico, faça a vontade do Senhor, louve muito bem para o Senhor. É para o Senhor que você está fazendo. Deixe quem quiser apontar, quem quiser criticar, né? Porque aqueles talentos é Deus que dá para a pessoa quando busca e desce, né? O Senhor tem muitas coisas a nos dar quando nós passamos a se prostrar perante Ele e buscar a sua presença, né? Então José foi o primeiro sonho que Deus mostrou a José, aquilo que ele ia passar, o que ele ia atravessar, né? Então Deus começou a se revelar a ele por volta quando ele tinha 17 anos de idade, né? Não, mas é verdade, pastor. E é uma passagem muito interessante, aleluias, né? Bendito seja o nome santo de Deus, que muitas das vezes nós trazendo para os dias atuais hoje da vida, quando você fala de um sonho seu para alguém, muitas pessoas até caçoam, né? Na linguagem nordestina, falando aqui numa linguagem lá do Nordeste, caçoar é tirar sarro da pessoa, dar risada e tudo. E eu quero dizer para você, se você tem um sonho na tua vida, aleluias, e esse sonho é dado para a sua vida por Deus, ninguém tira isso de você. Pode chover, pode fazer sol, pode alguém falar, ou defamar, ou apelidar, como fala a própria palavra de Deus, apelido, chamar de sonhador e tudo, mas eu quero dizer para você que o teu sonho foi Deus que te deu, ninguém tira de você.
Ninguém tira, como o pastor aqui colocou. Aleluia. Se o seu chamado perante a Deus é para cantar, para louvar, louve a Deus. Se é para fazer o trabalho, para engrandecer o nome de Deus, faça. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluias. Se alguém está gostando ou não está gostando, persista naquilo que Deus te chamou. Aleluia. Coloca primeiramente Deus na frente e persista naquilo. Prossiga esse caminho que Deus trilhou para você, que Deus abriu o caminho, está abrindo o espaço. Não saia dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero dizer uma coisa para você. O que Deus colocou nas tuas mãos, ninguém vai impedir a sua bênção. Aleluia. Esse chamado aqui de José, aleluia, um sonhador, foi Deus que chamou José. Ninguém poderia impedir, nem que fosse para o cárcere, para a prisão, aleluia, que foi vendido, que foi jogado dentro de uma cova. Deus vai entrar com providência e ele vai tirar de lá e vai colocar, aleluia, vai te limpar e vai colocar na mesa junto com os granfinos, porque esse é o nosso Deus. Aleluia. Tentaram impedir o sonho de José, mas ninguém consegue. Hoje em dia eu falo, quantas pessoas tentam impedir o seu sonho, quantas pessoas querem impedir de você de sonhar. E eu quero te dizer, acredite em Deus, confie em Deus, que Ele vai te dar a vitória. Aleluias. Nós estamos aqui falando de José, e era um jovem, aleluias, com 17 anos, mas já tinha sido escolhido por Deus. E que Deus te escolhe, não importa a tua idade, aleluia. Você pode ter 17, pode ter 20, pode ter 30, pode ter 70 anos. Quando Deus chama para fazer a obra, você vai fazer, porque quem te chamou foi Deus, né, pastor Zé? Exatamente. Aleluias. Quem chamou foi Deus. Então foi o que aconteceu, né, na vida do jovem José. É verdade. Né? E no versículo que nós lemos, né, no versículo de número 8, né, e então disseram os seus irmãos, né, tu, pois, devera reinar sobre nós? Tu terá domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborrecia por seu sonho e por suas palavras, né? Então, cada vez que José contava o sonho, cada vez que José falava algo que às vezes ele sonhava, né, os irmãos de José ficavam cada dia mais aborrecidos, né? Ficava aborrecido e falava, tu, será que um dia terá domínio sobre nós? Será que um dia nós vamos passar a se curvar perante ti? Né? E a Bíblia diz que José sonhou outro sonho, né? No versículo de número 9 diz, e sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, né? Então Deus começou a se revelar através do sonho na vida de José, né? Então Deus mostrando a ele em sonho e ele contando, né? Mas tudo, irmão, que nós passamos quando nós começamos a se destacar, nós passamos por provação. Nesse momento aqui do sonho na vida de José, ele começou, pastor Edmilson, a se destacar no meio dos seus irmãos. Então seus irmãos começaram o quê? A perseguir, começaram o quê? A ter inveja, né, pastor? A ter inveja dele, né? A criticar, né? E dizer, até colocar o apelido, lá vem um sonhador mor, né? Então, por quê? Porque José, naquele momento, Deus estava sobre a vida dele e ele começou a ter um destaque perante os irmãos. Ele teve tanto um destaque que o seu pai fez uma túnica de várias cores para ele. Então não foi para qualquer um que o pai dele deu. Ele destacou José para dar essa túnica de várias cores. É verdade, pastor José. É muito interessante isso, né? Que a inveja, né, pastor? Quando a inveja é muito difícil. E a gente vê desde o início, aleluia, da palavra de Deus, desde que nós estamos aqui em Gênesis, né? E a gente vê que é do início do mundo, da criação, que tem a inveja. Aleluia. Nós vimos também na família de Adão também, né, do irmão de Abel, né, Caim matar Abel. Matou Abel por conta de que? De inveja também. Aleluia. Que nós vemos aqui o José que foi vendido, aleluia, pelos seus próprios irmãos, pelo seu sangue. E a gente vê a traição que tem na Bíblia, pastor, não é por pessoas que vêm de fora.
as traições que vêm na palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, aleluias, nas histórias da Bíblia para cada um de nós, a palavra de Deus, você vê que é da própria família, invejar o outro, aleluia, até aconteceu um crime no caso da família de Adão, dos seus filhos ali, aleluia, né, de Caim matar Abel por conta de inveja. E a gente vê aqui José, o sonhador aqui, aleluia, na família de Jacó. Uma inveja também que acontece, aleluia, por quê? Por conta de a pessoa se destacar, por conta de destaques, aleluia. Você vê aqui a pessoa destacar, aleluia, porque confiar em Deus, ele já tinha uma direção de Deus na sua vida. Aqui já era um jovem, um mancebo jovem aqui, aleluia, mas já era direcionado por Deus. E quando você tem a direção de Deus, ninguém pede, aleluia. Aqui eu costumo falar, é uma porta que Deus estava abrindo sobre a vida, aleluia, de José. Aqui foi uma porta se abrindo, aleluia, um divisor de água. Opa, eu vou sair e o nome de Deus vai ser glorificado, aleluia, o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele começou ali a se destacar perante os seus irmãos, o seu próprio pai, aleluia, percebeu isso também, direcionado por Deus. Opa, vou fazer uma túnica diferente, porque ele é diferente dos outros. Ele é diferente dos outros por quê? Porque foi escolhido por Deus, aleluia. Não tem como você ser escolhido por Deus e ser igual aos outros. Você é diferente, aleluia. Hoje em dia, quando uma pessoa é separada por Deus, se ele bebe, ele não bebe mais, se ele fuma, ele não fuma mais, se ele prostitui, ele já não prostitui mais, se ele falava mal da vida dele, ele não fala mais, aleluia. Que ele andava comprando, não pagando, ele para de fazer tudo. Por quê? Se torna uma pessoa diferente. Foi o que aconteceu com José. Ele começou a ser um menino diferente, de ter sonhos, porque o cristão, ele tem sonho. Aleluia, ele fundou um ministério, aleluia, ele falou, eu quero fundar 3, 4, 5, 6, para que isso, pastor? Para ganhar alma para Deus, aleluia, o propósito dele é ganhar alma para Deus. Se ele gostava de ler um versículo na Bíblia, ele começa a gostar das coisas de Deus, ele já não quer ler mais um versículo, ele quer ler 2, uma página, 2, a Bíblia inteira, ele volta a ler novamente, aleluia, porque ele começa a ser diferente, ele começou a sentir desejo das coisas de Deus, começou a ter a visão de Deus sobre a sua vida, né, pastor Osiel? É verdade, né? Palavra maravilhosa que nós ouvimos aí pelo pastor Edmilson, né? Falando sobre José é vendido pelos seus irmãos. Esta noite quero mandar a paz também para a missionária Ana, minha esposa, né? Que Deus o abençoe. Quero mandar a paz também para o presbítero Osés, meu filho, diaconisa Tawane. Tivemos hoje a tarde da bênção na direção da diaconisa Juliana e diaconisa Mancida. Amanhã nós temos culto de doutrina, né, na igreja, transmitido pelo pastor Lúcio. E avisando aos irmãos também que está se aproximando a nossa inauguração no dia 11 e 12 de julho, né, às 19 horas. Ministrando está na sexta-feira o pastor Ulisses Piradim. E no dia 12 está o pastor Elildes, né, bênção de Deus. Louvando a Deus está o cantor Genivaldo dos Santos, Ivan Magdo, né? A irmã a cantora Daiane, a cantora também Cristina Ramos, bênção de Deus nesse dia, né? E outros cantores também participando neste grande dia, né? Que Deus venha abençoar cada dia mais, né? Vai ser bênção de Deus, estão ali reunidos para fazer a inauguração ali na rua Itaberito, né, número 117 da nossa sede, onde Deus está operando maravilhosamente. Ontem, né, 3 almas se renderam aos pés do Senhor, um culto maravilhoso, onde o pastor agora fugiu da mente o nome dele. Glória a Deus, aleluias. Trouxe uma palavra maravilhosa da parte de Deus, ali da Assembleia de Deus do Belém, né? Foi bênção da parte de Deus e foi maravilha, né, que Deus fez ali no nosso meio, né? O grupo louvar a Deus e os irmãos também participaram da parte do Senhor Jesus naquele culto glorioso, né, pastor Edmilson? Foi uma benção de Deus, pastor. Uma benção de Deus ali. É maravilhoso o culto de bênção de Deus, onde as almas se renderam aos pés do Senhor. Isso é muito bom, é gratificante. Isso é crescimento do reino de Deus, né, pastor?
Aleluia, o crescimento do reino de Deus, aleluia, o nome do pastor aqui, cadê o nome dele aqui? Preletor, pastor César, pastor César, glória a Deus, né? O preletor, uma mensagem poderosa, né? Uma mensagem poderosa. Falando sobre o cego de Jericó e falando também sobre o publicano Zaqueu, né? Lucas 19, 18, que Deus venha abençoar o pastor César e sua família que esteve ontem conosco, né? Muito bem cooperado, mais de, eu creio assim, cerca de umas 50 pessoas no ministério, né? Exatamente. Cerca de umas 50 pessoas, com muito louvores, aleluia, adoração a Deus, né? Onde nós sentimos a presença de Deus, do Espírito Santo do Senhor, e o mais alegre de tudo isso, que 3 almas se renderam aos pés do Senhor. Isso é crescimento da obra de Deus, isso é direção espiritual da parte de Deus sobre o ministério. É bênção de Deus. Bênção de Deus, do tempo que nós estamos lá, já vai aí, né? Alma, né? Exatamente, 5 almas se rendendo aos pés do Senhor. Isso em menos de quantos meses, pastor? A gente entrou aí 4 meses, 4 meses, né? Graças a Deus. Da parte de Deus, Deus vem trabalhando, né? Em nossa vida, né? É verdade, pastor. E eu louvo a Deus pela a equipe, né? A equipe de obreiro que nós temos ali, de pastores, presbítero também, as irmãs, os membros, né? Que tem dado as mãos e trabalhado ali fortemente. E Deus vai abençoando, onde tem a união da parte dele, Deus vai cada dia mais o abençoando. É verdade, pastor. E a gente vê, pastor, aleluias, o que a palavra de Deus fala, aquilo que está ligado na terra em nome de Cristo Jesus estará ligado no céu. Então a equipe que está todo mundo ali, aleluia, uma equipe de obreiro, a nave das igrejas, umas irmãs que oram, círculo de oração, os líderes de grupo, todos envolvidos, aleluias, num só propósito, num só pensamento. Que é o que, pastor Edmilson? A palavra de Deus. Tá todo mundo ali ligado, o que, pastor? Na videira. Tá todo ligado ali na videira, que é Jesus Cristo. Então o crescimento, a igreja cresce, aleluias. Amém. A gente vê uma ajuda de um lado, outra ajuda de outro, com palavra, uma evangelização na rua, os que ficam na igreja estão intercedendo, aleluia, ora por aqueles que estão necessitando de uma oração, problema de saúde. Então é crescimento, pastor, tá fazendo o líder de Jesus. Então a igreja só tem a crescer, aleluias, né? Tem um líder ali com braço forte ali, aleluias, que está direcionando os trabalhos na igreja, que é o nosso pastor Zé, o pastor presidente, e os obreiros ali, todo mundo ali ligado na palavra do Senhor, e o ministério crescendo para a honra e glória do santo nome de Deus, né, pastor? É verdade. Vem as provações, mas também vem o que? A vitória, né? Que Deus tem determinado para nós, né? Verdade. Quinta-feira nós temos culto público também, está ministrando o pastor Genivaldo, né? O pastor Genivaldo está ministrando ali conosco, né? No sábado nós temos culto de missões, pastor Edmilson. Amém. Missões de Deus. E varões, né? Ministrando também está o pastor Orlando, né? Da casa do pastor, está ministrando. E no domingo nós temos culto com a família à noite, ministrando está o pastor André, pastor presidente também, de uma grande obra ali, Franco da Rocha. E assim Deus vai trabalhando e nos abençoando poderosamente. Agora você pode perguntar assim, pastor, passa muita provação, mas ele falou, como passa provações para Deus estar trabalhando e abençoando? É verdade. Sem prova não há vitória, né? Só tem vitória quando tem aprovações, né? É verdade, pastor. Porque quando nós lemos aqui a passagem que nós estamos aqui de José, a Bíblia vai dizer que, e o último sonho dele foi o que nós falamos agora há pouco, né? Que ele sonhou, o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam a ele. Né? E a Bíblia diz que ele, contando a seu pai e aos seus irmãos, e os seus irmãos repreendeu, seu pai repreendeu e disse, que sonho é este, meu filho, que sonhaste? Porventura viemos, eu, tua mãe, teus irmãos, se inclinar perante e em terra, Mas Jacó, pastor Edmilson, sim, ele guardava tudo aquilo em silêncio. É verdade, pastor. A Bíblia vai dizer que ele guardava tudo aquilo em silêncio, Então, como se diz, José foi provado, foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado numa cisterna, sim, Foi jogado numa cisterna, ele foi vendido por quê? Por 20 moedas de prata, não foi? Exatamente, pastor. 20 moedas de prata, quando eu estava falando aqui pro irmão Jonathan, ele perguntando. Sim. 20 moedas de prata. Jesus foi com 30, né? Exato. Ele foi com 20.
né? Então, ele foi colocado ali numa cisterna, a cisterna ali estava sem água, né? E ali ele foi revendido, né? Ele foi revendido, né? É verdade, pastor, foi revendido. Para a casa de Potifar. Sim, né? sim. Alguém olhou para José, né? Observou e foi Potifar, né? E comprou José. Verdade, pastor. Né? Para trabalhar o quê? Na sua casa. Né? E veja a provação para José chegar até onde Deus queria. Sim. Porque às vezes a pessoa agora quer chegar no lugar de destaque de todo jeito. De todo jeito. Né? Tinha um processo para José passar e esse processo era permitido por Deus. Exatamente. Né, agora veja bem, pastor. Tem gente que quer ver chegar num lugar de destaque, numa cadeira de destaque, de tudo que é maneira. É verdade. Mas para chegar numa cadeira de destaque, você às vezes é passado na moinha. Verdade. Né? Essa palavra moinha é uma linguagem nordestina, né? Para quem é do norte sabe o que eu estou muito bem falando, né? É imprensado ali numa prensa, né? E Deus ele lhe prova, né? E para você ser aprovado por ele. Exatamente. Para ver se realmente você está na possibilidade de realmente receber o que? A bênção de Deus. Né? E José ele passou esse processo. José saiu da sua casa, foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado na cisterna. Depois os Malequitas, né? Isso. Compraram. Os Malequita. Né? E Potifar comprou ele, né? Isso, verdade, pastor. Então foi trabalhar na casa de Potifar. Ali passou um processo com a esposa de Potifar, né? E Deus foi trabalhando que na vida de José. Às vezes nós passamos por calúnia, às vezes passamos por provações, às vezes é problema no serviço, é problema na família, né? Às vezes é problema na igreja. Então Deus às vezes está provando você porque quer entregar algo nas suas mãos. E aí você tem que entender e ter a sabedoria de Deus, né? Dizer, não, se eu estou passando por esta prova, eu creio que algo melhor Deus tem para mim. Verdade. É Deus preparando, é Deus moldando você para você ficar de posse de uma bênção. É verdade, pastor. Foi um processo muito doloroso, vamos supor assim, na vida de José. Mas ali tudo tinha a direção de Deus sobre a vida dele. Por tudo isso que ele passou, era o processo que Deus queria, vamos supor assim, um amadurecimento de José para chegar onde Deus queria que ele chegasse, né, pastor? Então não é fácil, é como o senhor falou, primeiro para você, aleluia, chegar num lugar de destaque que você queira chegar, você vai ter que ter um divisor de água sobre a sua vida, você vai ter que se preparar para poder chegar naquele lugar. Não adianta falar, eu cheguei agora e já quero sentar ali. Não é desse jeito. É como fala, você acabou de entrar no trem e já quer sentar na janela. Não é dessa forma, tem mais ou menos um ditado assim que o pessoal fala. Então eu acredito, não, é verídico que José passou por tudo isso para chegar onde Deus queria que ele chegasse, para fazer a diferença, né, pastor? E eu quero agradecer também o pastor Rosivaldo também, o diácono Alexandre, né? Na sexta-feira agora eu estive na igreja evangélica Santidade ao Senhor, aleluia, fui convidado ali numa vigília para estar ministrando ali, onde foi bênção de Deus. Eu quero agradecer aí aos irmãos aí pelo convite, né? Estive ali na igreja evangélica Santidade ao Senhor, ali ministrando ali na sexta-feira. Fui bem recebido ali pelos irmãos, pelo pastor ali, aleluia, os irmãos do cargo eclesiástico, o pastor Pedro, né? Presidente daquela obra, o pastor Rosivaldo ali, o diácono Alexandre. Exatamente, onde tive ali a oportunidade de levar a palavra do Senhor, ainda cantar uns louvores lá, então foi bênção de Deus. Que Deus continue grandemente, poderosamente, sustentando essa obra, aleluia, na vida do pastor Pedro, né, pastor Zé? Que é um amigo nosso aí, que Deus continue grandemente, agradecer em nome de Jesus. Então, pastor, foi um processo doloroso. Um processo. Como o trabalho de Deus, a obra do Senhor é espinhosa. Às vezes a pessoa olha, não, essa vida do pastor é tão fácil. Só chega lá, só vai na igreja, abre a igreja e sobe lá no púlpito, ministra e vai embora. E não é bem desse jeito, né, pastor Zé? Não é bem desse jeito, só os pastores sábios
tanto que sofre calúnia, tem que ter costa larga para poder chegar onde chegou, onde Deus colocou o chamado. Ninguém escolheu a ser pastor, é um chamado de Deus sobre a vida dos pastores. E aqui José também, ele teve que passar por esse processo para poder chegar onde Deus queria que ele chegasse naquele local determinado, né, pastor? Exatamente. Você vê que antes de ser jogado na cisterna, na cova, tinha alguns ali dos próprios irmãos. Sim. E dizem assim: vamos matá-lo. Verdade. Vamos matá-lo, vamos tirar a vida dele. Veja bem, e ali era o quê? Era Irmão, sangue do sangue, né, pastor? Então, mas tinha um ali por nome de Rubem, que disse: não vamos. Porque sempre aparece um que Deus coloca ali para ajudar. É verdade. Para dar uma palavra, para amenizar a situação. Sim. Eu disse: não vamos matá-lo, ele é nosso irmão. Como nós vamos tirar a vida do nosso próprio irmão? Pelo amor de Deus, É uma coisa muito forte, né, pastor? É forte. A inveja, pastor. A inveja quando o crente, irmão, dá lugar à inveja. A inveja não é de Deus. Não é de Deus. Nós falamos num programa aqui, eu creio que foi no programa, eu não sei se foi o programa que estava aqui o pastor Fabiano, irmão Fabiano, não sei. A gente já falou no programa aqui, falamos sobre a inveja também, que a inveja ela destrói. Foi também lá no programa do pastor Santo também, a gente falou sobre isso aí. Exatamente. A inveja, ela destrói a igreja. Destrói muitas pessoas dentro da igreja, não, corrigindo a palavra, dentro da igreja. A igreja que destrói. Exatamente. Que destrói pessoas dentro da igreja, por causa da inveja. Porque a inveja não provém de Deus. Verdade. E quando nós damos lugar para que o inimigo coloque a inveja dentro do nosso coração, ela faz um saceiro, ela destrói vida, tira a vida dentro da igreja, por motivo da inveja. Mas é verdade, pastor. Mas aquilo que Deus colocou em suas mãos, aquilo que Deus tem preparado, irmão, para nós, não precisa ser, não é forçado, ele flui normalmente. É verdade. E no tempo certo Deus cumpre tudo, né, pastor Edmilson? É verdade. Na vida da pessoa. Exatamente. Pastor Zé, a gente sabe que a inveja vem do inimigo, do adversário, né? E o que é que a palavra de Deus fala? Que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então o senhor vê ali que o inimigo apoderou sobre os irmãos de José. E ali o que eles queriam era destruir. Destruir. Aí fala, não conseguiu porque o propósito era de Deus. E o sonho que Deus, aquilo que Deus dá na sua mão, ninguém destrói. Ninguém destrói. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Então jamais eles iam conseguir. Eles tentaram, mas ali Deus usou um dos irmãos que não aceitava ficar com o sangue do próprio irmão sobre as suas mãos, né? E através de tudo isso, cada inveja, porque a inveja vem do inimigo, vem do adversário. É igual nós falamos aqui no início, aqui que Caim matou Abel, por conta da inveja também, ali também usado pelo inimigo. Então todas essas traições que vem, pastor, não provém de Deus, vem tudo da obra do inimigo. A inveja é sobre um trabalho, no cargo, dentro da igreja, tem irmão que tem às vezes inveja do outro irmão, aleluias. Sobre às vezes uma casa, que você tem uma casa melhor do que a casa do outro, o outro já olha com olho diferente. Tem uns que tem inveja, aleluias, vamos falar, não de generalizando todos, mas não tem gente que tem inveja até do casamento do outro também, aleluia. De alguma aventura ele tenta destruir, por alguma vez com uma fofoca, com uma mentira, ou inventando algo dessa maneira. O que? Tudo obra do inimigo, tudo obra do adversário. E tudo isso que aconteceu sobre a vida de José, aleluia, é sobre a inveja. A inveja não provém de Deus, mas sim do inimigo. E eu quero dizer para você, aleluia, que você está passando por algum momento de perseguição sobre a tua vida, meus amados ouvintes, irmão e irmã em Cristo Jesus, aleluia, e amigos que estão nos assistindo, confia em Deus, confia no Senhor, não desista.
aleluia, não desista, sempre mantenha fiel, aleluias, sempre mantenha com a tua posição, com a tua dignidade. José, aleluia, ele teve motivo ali de pecar, que ele não tivesse, aleluias, com coração contrito a Deus. Ele foi ali, o inimigo colocou até uma mulher, aleluia, ali para destruir a vida de José, mas ele não caiu na cilada do inimigo, ele permaneceu fiel a Deus e foi até o fim, né, pastor Zé? Verdade. Você vê que os irmãos de José foi tão, posso usar até essa palavra assim, tão cínico, né? Em que sentido? Que no momento que venderam José, ele pegaram a túnica, né? Tingiram com sangue de um animal e foi lá no seu pai e disse: olha, uma besta fera aí, o matou, né? Pegou, pode ser tragou José, sim, né? Mentindo, né? Veja aonde a questão da inveja chega, né, pastor Edmilson? Verdade. Que faz que a pessoa minta e as pessoas que mentem, irmão, não têm realmente direito, né, com Deus. Né? Se deve na mentira, mentira é pecado. É pecado. Né? Então, como se diz, eles chegaram para o velho Jacó e disseram: ó, tá aí, essa não é a túnica? Tá melada de sangue, tá tingida de sangue. Quem sabe que não foi uma besta fera que o pegou, né? Que o comeu. Então, como se diz, a gente fica olhando, observando que aonde a inveja chega, por causa de quê? Porque começou a se destacar, começou a Deus operar na vida dele, né? E Deus tinha algo excelente como teve na vida de José, né? Então, tudo isso foi porque começou através de uma túnica que o velho Jacó deu para o filho, e Deus começou a se revelar a ele através de sonhos, e a inveja começou a crescer no meio, né, dos irmãos de José. Pastor Edmilson? Não, mas é verdade, pastor Zé. A gente vê que a própria palavra de Deus fala, como o senhor bem, uma palavra abençoada. O senhor colocou aí que a inveja, a mentira, ela não provém de Deus. Ela não provém do Senhor, porque a inveja, ela destrói tudo, pastor. A inveja, meus amados irmãos, que nos assiste nesse momento aqui pela Rádio Muratense, ela destrói tudo. E quando você estiver fazendo a obra de Deus, que vê que está sendo perseguido por alguma forma, por algum levante, ou você achando que algo não está dando certo, porque você está no caminho certo. O inimigo, ele vai fazer de tudo para mudar a direção que Deus colocou na tua vida. Mas eu quero te dizer que a direção, o caminho que Deus trilhou para você, ninguém tira. Ninguém vai desviar o teu foco com Deus quando você está ligado na videira que é Jesus Cristo. Então você permaneça de pé. O que eu tenho para falar para você nessa noite, como José se permaneceu a sua integridade, sendo íntegro diante de Deus, aleluias, eu quero falar para você: mantenha a sua posição diante do Senhor. Você vê que o inimigo é tão astuto, a inveja dos seus irmãos, aleluia, forjar a própria morte do irmão que eles tinham vendido, aleluias, contar para o seu pai. Imagine a dor de Jacó, do seu filho mais moço, mais jovem, aleluia, daquele mancebo, pensando que tinha sido morto por uma fera, devorado ou comido, aleluia, ou se estava no meio da mata, passando por alguma dificuldade, aleluias, ali naquele momento, sofrendo, agonizando, sangrando, aleluias. Imagine a dor que aquele pai sentiu por conta de quê? De uma inveja. Quantas pessoas, aleluia, foi ceifada a sua vida por conta de inveja? Quantos irmãos, aleluias, eu quero dizer que já tirou a vida do outro irmão por conta de invejas? Quantas famílias foi destruída, aleluia, por conta de uma inveja? E eu quero te dizer: confia em Deus, confia no Senhor, aleluias, que Ele tem a provisão para a tua vida. O nosso Deus de Israel, aleluias, o grande El Shaddai, leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha, é o nosso Deus, aleluia. Ele tem algo sobre a tua vida sobrenatural,
Aleluia. E José permaneceu fiel. José permaneceu firme com os seus sonhos que Deus colocou na sua vida. É um jovem que sofreu bastante, aleluias. É um jovem que foi escravizado. Foi um jovem que foi vendido, aleluia, pela sua própria família. Mas a gente sabe que a história de José é uma história muito linda, uma história abençoada, porque essa história de José, a vida de José, foi Deus que escreveu a vida de José, né, pastor Zé? Exatamente. Agora você vê porque muitas pessoas não mudam a sua vida. É da sua própria natureza. É verdade. Aí culpa a igreja, culpa o pastor, culpa a mocidade, vai culpando todo mundo, mas não olha para si próprio, né? Porque às vezes nós só olhamos, né, o defeito dos outros. Não olhamos para nós e dizemos assim, não, eu estou errando, né? Nesse sentido. Sim. Né? Então, quer dizer, naquele momento ali dos irmãos de José, ele não olhava para eles, né? Ele só olhava para José. É verdade. Né? Dizer, não, deveras reinar sobre nós? Por que você está tendo tanto sonho? A preocupação dele era com aquilo que Deus estava se destacando na vida de José. Então ele tinha aquela preocupação, né? Então tem pessoas que às vezes que não muda a sua natureza, porque é de si próprio. Exato, pastor. Não tem a humildade de aceitar que ele vai ser submisso ao outro. Aleluia. E a gente vê isso, pastor, ele achava o quê? Como ele é mais novo, ele não tem como ele mandar em nós reverenciar ele. É o quê? Questão de isso aí a gente vê que os irmãos não aceitavam por conta o quê? Que não queriam jamais ser submisso, mas eles sem saber que a submissão que eles iam ter a José, não foi José que escolheu, foi o próprio Deus que deu para José. Exatamente. Né, pastor? Né? Exatamente. Então José ele foi vendido, foi para a casa de Potifar. A Bíblia Sagrada vai dizer, e bem clara, que a mulher de Potifar ainda passou essa prova ainda, deu em cima de José, pediu para deitar com ele, né? Eu creio que José naquele momento disse, jamais, né, vou trocar o que as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, que Deus tem me prometido, né? Honrar, né? E desonrar a Deus, né? Jamais. Irmão, José naquele momento, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele fugiu, né? Ele saiu correndo, né? Mas não desonrou o nome santo do Senhor. E nem a casa. Né? Exatamente. Passou pela calúnia, passou pelas provações, a mulher o acusou. Sim. Né? Foi pro calabouço, né? Foi pro calabouço. Foi pro calabouço. Ficou calado, porque no momento, veja a simplicidade e a humildade de José. Se ele tivesse questionado, se ele tivesse falado, né, poderia hoje nós não estar contando essa história de José dessa maneira. Verdade. Mas ele foi humilde porque sabia o quê? Que Deus ia responder por ele. Né? Porque quando nós se calamos e deixamos Deus falar por nós, o Senhor se levanta e fala por nós. É verdade. Né? Vale a pena que nós passar pela prova, passar pela dificuldade e não abrir a nossa boca, mas deixar Deus falar por nós. É verdade. E quando Deus fala, né, as coisas saem da maneira que é para sair, porque Deus está na frente e Deus está no controle. Verdade, pastor. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus Cristo, ele nos ensinou isso, né? Você vê que Jesus, ele, em momento nenhum, aleluia, ele foi levado ali para ser morto, ali, crucificado ali, e ele não abriu a boca. A gente vê uma história muito parecida de José também, foi pro calabouço também, e ele deixou Deus agir. E Jesus, ele sabia que ele ia ser morto, ele ia ser torturado, ele ia ser levado ali para o Calvário, mas ele não abriu a sua boca. Isso nos mostra que nas nossas vidas, aleluias, hoje em dia, no nosso cotidiano que nós vivemos, muitas das vezes é melhor nós ouvirmos de que falarmos. E José, o que? Ele confiou em Deus, ele não abriu a sua boca, até porque se ele fosse falar, jamais Potifar ia acreditar na palavra de José, mas sim na esposa dele. Então ele já foi direcionado por Deus ali, a direção de Deus sobre a vida dele ficar, omitir, ficar quieto, e deixou Deus agir. Então, como o Senhor
falou, pastor, bem colocado. Muitas das vezes é melhor nós ouvirmos, deixar o acusador acusar e deixa que Deus vai resolver o problema, a solução sobre a nossa vida, né, pastor Zé? É verdade. Então o trabalhar de Deus é excelente, né? Daí a Bíblia vai nos dizer, né, que aonde José, veja bem, pisava e tudo que colocava na mão de José fazia o quê? Prosperar. Pensa de Deus. Prosperava, né? Isso antes do que de acontecer o fato com a mulher de Potifar. Sim. Né? Então, tudo aquilo, irmão, que é colocado em suas mãos, que tiver na direção de Deus, vai prosperar e Deus vai trabalhar e falar através de você, né? Então, por isso vale a pena nós cada dia mais buscar o Senhor, orar, né? Ser obediente, ser humilde, e pode ter ver que a graça de Deus vai descer sobre nós e as bênçãos de Deus vai descer sobre nós, né? E aquilo que nós nem imaginamos, Deus vai cumprir na nossa vida. É através do que? Da obediência também que nós vimos na vida desse rapaz, né, pastor Edmilson? Não, mas é verdade, pastor. Vale a pena confiar em Deus, meus amados irmãos, vocês que nos escutam, né? Irmão em Cristo Jesus, vale a pena nós sempre manter a nossa posição diante do Senhor Jesus. E não se vender por nada, não se render a nada quando se trata da palavra de Deus na nossa vida. Onde nós estivermos, sempre temos que manter a nossa verdade, a nossa sinceridade, como José sempre teve o caráter íntegro. Aleluia, não é fácil, né? Um jovem, uma moça ali bonita, né, a esposa do Potifar, e ele manteve a integridade, a posição dele, porque ele falou, quem me colocou aqui foi Deus. A prosperidade que eu tenho na minha vida foi de Deus. E eu não vou trocar o meu Deus por nada nessa vida. Exatamente. Porque o inimigo, ele usa da maneira, ele vai procurar os pontos fracos da pessoa para poder atacar. Exatamente. E nesse momento, o José ele não abriu brecha nenhuma. Porque o coração de José estava preenchido com o poder de Deus sobre a sua vida. E quando você tem Deus na tua vida, você não abre brecha para o inimigo. Você mantém a sua posição, você mantém o seu caráter, você mantém os seus dois pés firmes sobre a rocha. Aleluia. E você não vai abrir brecha para o inimigo trabalhar. Porque eu creio que José tivesse abrido essa brecha, como o pastor Osiel falou aqui, nós estaria contando essa história diferente. Nós não estaria contando uma história vitoriosa na vida de José. Que Deus deu para ele. Ele manteve o que? A posição, não abriu brecha para o inimigo em momento nenhum. Ele não enfrentou os seus irmãos, aleluia. Ele foi escravizado. E sempre ele manteve ali o coração contrito a Deus. Um coração ali diante do Senhor. E quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, a sua vida vai bem. A sua vida é prosperar. Como o pastor falou, tudo que José fazia prosperava. Aleluia, porque tinha a direção de Deus sobre a vida dele. É um homem, aleluias, que teve ali um jovem, apesar da idade, mas era um homem ali selado pelo poder de Deus. Um jovem de caráter, um jovem que tinha posição. E Deus, ele escolhe os corações. E a gente vê que a história de José é um coração nobre. Ele não foi um homem rancoroso. Quando seus irmãos precisou dele, estava ali, né, pastor? Estava ali de prontidão para ajudar. Então isso é muito importante na vida que nós vivemos hoje. Aleluia. Se foi caluniado, entrega a Deus. Se alguém te perseguiu, entrega ao Senhor. Procure sempre manter a tua posição diante de Deus. Aleluias. Procura ao Senhor. Em vez de você reclamar, clame ao Senhor, ore ao Senhor, suplique ao Senhor, que Deus vai te dar vitória. No momento certo, na hora certa, aquele que te acusou, aquele que te traiu, aleluias, aquele que falou mal de você, entrega na mão de Deus. Senhor, está aqui, Pai, fui perseguido, mas o Senhor está sobre a minha vida, aleluias. Pai, eu apanhei, mas o Senhor está aqui. Aleluia. E ore por as pessoas que te perseguiram, por aquele que te falou mal, aleluia, aquele que olhou para você torto, aquele que não quis ouvir um conselho seu. Não reclame, ore a Deus. Seja um José, que Deus vai te dar vitória, aleluias. Meus amados irmãos, daqui a pouquinho nós vamos estar orando pelo caderno de oração, aleluia. Como de costume aqui, vou estar orando pelo seu Josino Gonçalves dos Santos,
Valdelice Alcântara, Edson, seu José Francisco, irmão Daniel, irmã Rosa, Diaconísia Márcia e Dona Maria. Em nome de Jesus, logo nós vamos estar orando por esse caderno de oração. E eu creio que até o término desse programa, Deus já entrou com providência sobre a sua vida, porque a obra que faz é o Senhor. Nós simplesmente, né, pastor? Nós simplesmente nós só oramos. Aleluia, nós oramos, nós ungimos as pessoas, mas o trabalho é de Deus. Nós não temos poder de fazer algo por ninguém. Nós não temos essas condições, que somos humanos, somos falhos, aleluias, somos homens, mas o nosso Deus de Israel, ele tem poder de entrar sobre a sua vida e fazer mudança. O nosso Deus de Israel, ele entra na sua casa, aleluias. O nosso Deus de Israel, ele entra na sua família, aleluia. Deus toca, aleluia, na sua enfermidade e você vai ser curado. Somente creia no poder de Deus, aleluia. Esse caderno de oração, o seu nome está aqui, mas o trabalho é do Espírito Santo de Deus. Simplesmente nós somos só um porta-voz do Senhor aqui na terra, aleluias. Nós estamos fazendo a obra de Jesus, orando, mas quem faz o trabalho se chama Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, né, pastor? Exatamente. Aleluia. Deus abençoe os irmãos, que Deus cada dia mais possa nos abençoar. Aleluia. Concluindo, né? Sim, José se tornou o quê, pastor Edmilson? Governador. Governador do Egito. Sim, glória a Deus. Então, Deus ele faz essa vitória, né? Deus ele faz isso aí, né? Passamos pela prova, mas Deus nos dá vitória. Glória a Jesus. Que Deus venha abençoar, irmão, os irmãos, que nós possamos ficar sempre na presença do Senhor, aleluia, como José ficou, né? Verdade, pastor. Pastor, vamos agradecer os grupos, né, do ministério. Fala a todos os grupos do nosso ministério, em nome de Jesus, né? Agradecer a cada um dos irmãos. Exatamente. Pode falar aí, pastor, em nome de Jesus. Os irmãos que pensando com Jesus, né? Chamado por Cristo, Ebenésia, Adoraste, Guerreiro da Fé, Perfeito Louvor, né? Grupo, né? Grupo aí que trabalha para abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus continue grandemente abençoando a cada líder, né, do grupo, né? Que Deus abençoe os obreiros da casa do Senhor, os diáconos, a diaconisa, missionários, presbíteros, pastores, né? Aleluias. Que Deus sempre venha estar abençoando, né? Da ADMJA, Assembleia de Deus, Ministério de Deus, Jardim de Alegria. ADMJA, Assembleia de Deus, Ministério Jardim Alegria. Que Deus venha grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia. Está abençoando, né, toda a nave da igreja, né, o pastor presidente, o co-pastor ali, o vice-presidente, presbítero Oséias, né, que Deus abençoe grandemente esses homens e mulheres de Deus em nome de Jesus. Meus amados irmãos, já estamos terminando aqui o programa, daqui a 4 minutinhos, a 5 minutos. Nesse momento vamos estar orando pelo caderno de oração. Oração da fé. Aleluias, né? Mandar a paz do Senhor, aleluia, por Levita Marcos, lá no estado da Bahia, que sempre está nos acompanhando. Pastor Fabiano, aleluia, nosso irmão Fabiano, em nome de Cristo Jesus, que Deus o abençoe. Aleluia. Mandar a paz do Senhor para minhas filhas, Natália, Nália, Nayara. Que Deus abençoe também as minhas filhas, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe o meu genro, cada um deles, segura sobre as mãos deles. Aleluia, que abençoe essa família, né, pastor? A família, porque a família é de Jesus. Jesus, ele ama a família. Jesus, ele ama as famílias. Então nós estamos aqui pedindo, não só pela minha família, mas por toda a família, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida da família em nome de Jesus. Pastor Osiel, vou estar falando os nomes aqui mais uma vez. Sim. E o senhor ore em nome de Jesus. Aleluia, caderno de oração, seu Josino Gonçalves dos Santos. Sim. Dona Valdelice Alcântara, senhor Edson, seu José Francisco, irmão Daniel, irmã Rosa, diaconisa Márcia e Dona Maria. Esses 5 números, por último, são da nosso ministério. Aleluias, né? O irmão Daniel, irmã Rosa, diaconisa Márcia e Dona Maria são do nosso ministério em nome de Jesus. Pastor Osiel nos dirige em oração nesse momento. Aleluias. E logo após vamos estar aí despedindo, né? Em nome de Cristo Jesus, dos nossos amados irmãos. Agradecer a todos que nos assistiram, né, pastor Osiel? Que Deus o abençoe em nome de Cristo Jesus. Hoje o programa está sendo gravado por conta da internet, por conta da chuva, né? É verdade. Mas glória a Deus, hoje é segunda-feira, dia 23/6/2025.
Aleluias. E todas as segunda-feiras, a partir das 19 horas, temos programa Salvando Almas ao vivo. Hoje está sendo gravado por conta da queda de internet, né, pastor? É verdade. Glória a Deus. Pastor Ziel. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Criador. Neste momento, Senhor, estamos te apresentando todos aqueles, meu Deus querido, que está com o nome no caderno da oração da fé. Jesus, meu Deus querido, eu creio que o Senhor tem uma bênção, uma cura, meu Deus querido, uma porta de emprego, meu Deus querido, família, meu Deus querido, todos aqueles que estão pedindo, meu Pai, entregando nas tuas mãos. Deus eterno, Deus magnífico, neste momento, Senhor, nós entregamos, Pai, que eu creio, Pai, na palavra e creio, meu Deus querido, que o Senhor vai concluir a bênção na vida dessas pessoas. Meu Deus querido, eu te peço, Deus, estou te suplicando e te clamando nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui em nome de Cristo Jesus, chegando ao final de mais uma programação pela Rádio Moratense, aleluias, né? Só agradecer a Deus por essa hora que nós passamos aqui, vocês que estão nos assistindo, aleluia, que o Senhor Deus visite os lares de vocês nessa noite, nessa segunda-feira, chuvosa, né? Chovendo, hoje passei pelo momento ali de árvore caindo e tudo, mas Deus deu a graça, deu o livramento, estou aqui. Então, em nome de Cristo Jesus, a paz do Senhor, uma boa noite a todos, em nome de Jesus, e até segunda-feira, se Deus quiser. Pastor Ziel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até segunda-feira, se Deus quiser. Amém. Deus o abençoe.